Olha, para o último exemplo aqui, a última questão a ser analisada, a questão 9, a gente vai utilizar a segunda fórmula de Moivre para calcular agora raízes quadradas de números complexos. Se o número for real e negativo, a gente tem a seguinte identidade. Para ver se tiver a raiz quadrada de um número negativo, exemplo aí, raiz de menos 4. Nos conjuntos dos números reais não existe, mas lembre que nos números complexos a gente tem que i elevado a 2 é igual a menos 1. E qualquer número negativo você pode quebrar assim, ó. Qualquer número negativo é menos 1 vezes aquele número. Então, como esse número negativo aqui é igual a i ao quadrado, i elevado a 2, então a raiz quadrada de menos 4 vai ser a raiz quadrada de i elevado a 2 e a raiz quadrada do 4. Quadrado com raiz se cancela, então a raiz quadrada do primeiro de i elevado a 2 é só o i, e a raiz quadrada do 4 é 2. Em resumo, qualquer raiz quadrada de um número negativo, basta acrescentar o i do lado. Exemplo, raiz quadrada de menos 9 vai dar 3i. Já que a do 9 é 3, a gente acrescenta o i. Raiz quadrada de menos 25 vai dar igual a 5i. Se o número não tiver uma raiz quadrada exata, raiz quadrada de 17 negativo de menos 17. Então fica a raiz quadrada de 17, troca o sinal e coloca fora do radical aqui o i. 17i. Eu coloquei o vezes aqui, mas não é necessário. Basta botar ele ou na frente para ficar i vezes a raiz de 17 ou fora do radical aqui por trás, ok? Então, para a raiz quadrada do número imaginário menos i, a gente vai ter que passar esse número para a forma trigonométrica e utilizar a forma de Moivre pela segunda maneira, né? O segundo formato dessa forma. Então, esse número na versão trigonométrica, né, já que não tem cosseno, não tem parte real, esse número, o menos i, se escreve assim, ó. Abrir aqui um espaço, menos i, ele é igual a menos i, não tem menos aqui. O módulo desse número seria 1 positivo, então não vou colocar aqui porque na multiplicação não vale. Cosseno não tem parte real, cosseno não aparece, então não precisa cosseno de nada. Então, i vezes o seno do ângulo formado por cujo valor dá menos 1, é porque tem menos i aqui. Então o seno, só tem seno, o seno do ângulo que dá menos 1 é 3π sobre 2, né? Toda vez que tiver só o valor imaginário i, ou o ângulo é π sobre 2 ou é 90 graus, isso acontece se fosse positivo, ou é a parte negativa aqui, ou é 3π sobre 2, que é 270 graus, que acontece nessa situação quando o ângulo é negativo. Então aqui 3π sobre 2 é o valor desse ângulo. Então isso é só o menos i é igual a isso. Agora a raiz quadrada dele, se eu tirar a raiz quadrada desse lado, eu vou tirar a raiz quadrada desse lado também. Como é que fica? Bom, agora a gente utiliza a segunda versão da fórmula de Moivre. Tirar uma raiz, na potência a gente multiplicava o ângulo pelo índice da potência. Na raiz a gente multiplica o denominador e somente o denominador desse ângulo pelo índice da raiz, né? O índice da raiz quadrada não aparece nada aqui, mas está subentendido que é 2. Então, se você multiplicar só a parte de baixo aqui, tirar essa raiz, fica 3π em cima. E embaixo já tinha 2. 2 vezes esse outro 2 aqui do índice vai ficar 4. E o seno de 3π sobre 4, 3π sobre 4 é o correspondente de 45 no segundo quadrante. O seno permanece com sinal positivo, mas o seno de 3π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Então fica a raiz de 2
sobre 2 vezes i. Eu vou colocar o i aqui depois do valor. É só aumentar essa tabela aqui. Eu já devia ter feito isso antes, mas que é tarde. Então aqui, ó, o valor aqui de 3π sobre 4, sendo esse eixo vertical, bate aqui no mesmo de 45, né? Então é raiz de 2 sobre 2. Então troquei aqui esse seno inteiro por esse valor aqui, raiz de 2 sobre 2. A mesma ideia, né, para esse segundo ângulo, segundo número trigonométrico aqui. Eu vou tirar a raiz de 1 menos i. Passo para a forma trigonométrica. Então, o módulo desse número é a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. Então, da raiz quadrada de 2. Então, o módulo vai dar 2, que eu levei ao quadrado e levei ao quadrado a parte imaginária aqui, que é menos 1, e somei. A versão trigonométrica desse número vai ser raiz de 2, módulo, vezes cosseno. Eu vou calcular cosseno e seno, já que dessa vez o número está completo. Então, calcular o cosseno primeiro. O cosseno desse ângulo aqui, que eu ainda não sei, vale a parte real, 1, sobre a raiz quadrada, sobre o módulo, né? Sobre raiz de 2. Quando eu racionalizar, vai dar raiz de 2 sobre 2. Então já sei quanto é esse ângulo aqui. O seno vale a parte imaginária, que também aqui é o coeficiente ali que está menos 1 sobre o módulo, que é raiz de 2. Então vai dar menos raiz de 2 sobre 2. Veja que o cosseno é positivo e o seno é negativo. Essa situação acontece no quarto quadrante. Nesse quadrante aqui, o seno tem sinal negativo, que está aqui abaixo, e o cosseno, como está à direita da origem, tem sinal positivo. E corresponde exatamente à reflexão do ângulo de 45 graus, ou π sobre 4, no quarto quadrante, né? Se você pegasse 360 menos 45, ia dar 315, né? Que em radiano está aqui, ó, 7π sobre 4. Então, o nosso número lá na versão trigonométrica é raiz de 2, abre parênteses, cosseno desse arco, 7π sobre 4, mais i vezes o seno desse mesmo arco aí, 7π sobre 4. Então, esse é só o número de dentro na versão trigonométrica. Agora, a raiz quadrada desse número é onde a gente utiliza a forma de Moivre. O segundo formato, né, que já que eu tenho uma raiz, o índice, se não aparecer aqui, é porque o índice é 2. Se fosse uma raiz cúbica, aí é lógico, já aparecia aqui o índice 3. Aí você divide o ângulo por esse índice. Então, a raiz quadrada vai ficar, desse número vai ficar o seguinte: aí eu tirar uma raiz quadrada do módulo, o módulo já é uma raiz, aí fica uma raiz quadrada de outra raiz quadrada, uma raiz de uma raiz. Já a parte aqui dentro do parênteses, eu tenho o cosseno de 7π sobre 4, com esse 2 multiplicando 4, fica 7π sobre 8, mais i vezes o seno de 7π sobre 8. Vamos com calma, né? Uma raiz de cada vez. Então, a raiz de uma raiz, você multiplica esses índices, né, para tirar uma outra raiz, uma raiz segunda de outra raiz segunda, vai dar uma raiz quarta. Uma raiz quarta de 2. Né? Um valor muito pequeno, vou colocar o irracional. Então, se coloca só o formato aqui da raiz, não se calcula. Já o cosseno desse ângulo aqui, ó, esse ângulo em graus, eu vou converter ele aqui para graus, é 180 vezes 7 dividido por 8, certo?
esse ângulo aqui é 7π. Só uma observação aqui, um rascunho aqui. Esse ângulo é 7 vezes 180 dividido por 8. Eu posso simplificar em cima e embaixo por 4. Então 180 por 4 é 45. E 8 dividido por 4 é 2. Certo? Simplificando mais ainda, na verdade agora já é para dividir, né? 7 vezes 45 dividido por 2. Ou 7 vezes 45 dividido por 2, 22,5, 22,5. Bom, 7 vezes 5 dá 35, vem 3. 7 vezes 2, 14, com 3 foi 17. E vem 1. 7 vezes 2, 14, como foi 15. Então tem um ângulo aqui com fração decimal, né, um valor cujo valor aqui eu não consigo identificar na tabela, né? Eu não tenho nenhum dos ângulos fundamentais batendo esse ângulo aqui, certo? 157 graus, 5, né? Nessa situação, por essa impossibilidade e por esse ângulo aqui não ser de uma volta, né, e não está na tabela, como a gente está trabalhando as questões sem uso de tabela alguma, sem uso da calculadora científica, uma questão desse tipo em uma prova, em um exercício, você pararia aqui mesmo. Então eu não sei o valor do cosseno, mas eu sei que é o cosseno cujo arco é 8π sobre 7, ou aquele ângulo, 157,5. Eu fiz toda a conta porque esse exercício eu estou fazendo uma primeira vez agora. E é evidente que eu não sabia de cor, né, que ângulo era em graus, né? Se eu soubesse que era um ângulo cujo arco não é desconhecido, não é nenhum desses ângulos aqui, com o ciclo trigonométrico completo, eu já teria feito essa afirmação antes. Então, por não conhecer com o uso dessa tabela o valor do cosseno e do seno desse ângulo, então a gente para aqui mesmo, essa seria a nossa raiz quadrada. Eu não volto para a forma algébrica, né? Se fosse um ângulo cujo arco fosse conhecido, aí eu desenvolveria aqui o valor dele em número real, desenvolveria esse valor aqui em número real e voltava para o formato algébrico do número trigonométrico, tá bom? Do número complexo que está agora na forma trigonométrica. Então, questão termina aqui. Eu acredito, né, que vocês podem desenvolver os outros exemplos e à medida que forem surgindo dúvidas, vocês vão me procurar, né? Que aí eu vou tentando ajudar com todas as dúvidas. Bom, pessoal, esse aqui é o último exemplo. Eu vou encerrar esse vídeo aqui e durante a aula eu vou fazer mais comentários e na quarta-feira disponibilizar a solução de todas as questões, tá bom? Então, um grande abraço a todos e até uma próxima.